Está na hora de mais um conteúdo qualificado da parceria IBRC e PS Consumo. Pode rodar. Agora, passamos a palavra para a representante do Instituto de Pesquisas e Estudos da Sociedade Consumo. Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar inicialmente a secretária nacional, Juliana Domingues, ao relator desta proposta, o Luciano Tim, Frederico, enfim, todos os colaboradores e servidores da Secretaria Nacional do Consumidor, órgãos de defesa do consumidor que estão aqui, que eu vejo, também representantes do setor econômico, das agências reguladoras. Meus cumprimentos a todos por esse ambiente democrático, transparente e participativo. Acho que isso é muito importante para os consumidores brasileiros. O IPS Consumo é um instituto novo, tem 2 anos, e está baseado, em grande medida, na construção de diálogos de resultados, diálogos que têm por base o incentivo às boas práticas de mercado de consumo, o respeito ao consumidor e a contribuição às políticas públicas, né? E é nesse contexto que nós nos inscrevemos para dar um pouco aqui a nossa participação, a nossa colaboração. Primeiro, eu acho que é importante a gente contextualizar e olhar para o retrovisor, tá? Quando a gente olha para o ano de 2007, 2008, quando o decreto 6523 foi construído, como é que era o consumo, como era a sociedade de consumo e como era o Brasil naquele momento? Segundo a PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios do IBGE, 104 milhões de brasileiros não usavam a internet. 53% apenas dos economicamente ativos tinham celulares. O faturamento do comércio eletrônico era, em 2007, de acordo com o E-Commerce Brasil, Frederico, era 6,3 bilhões no comércio eletrônico. Então, naquele contexto, né, o que a gente procurou fazer, e eu era membro naquele momento do Ministério da Justiça, a gente queria saber qual era a dor do consumidor naquele momento. A dor do consumidor naquele momento era: não encontro o canal de atendimento. Outra dor: quando eu encontro, ele não é gratuito. E uma terceira dor muito grave era: eu não consigo cancelar os meus serviços, né, o meu contrato. Então, nesse contexto do Brasil naquele momento, eu entendo que o decreto 6523 respondeu a essas dores. Por quê? O saque passou a ser 24/7, passou a ter gratuidade e passou a ter uma isonomia de canais de cancelamento. Alcançamos minimamente naquela oportunidade a resposta às dores dos consumidores. Agora, para 10, 11, 12 anos, qual é o Brasil que nós temos hoje? Primeiro, que 74, segundo o CETIC, 74% dos brasileiros acessam a internet. Uma mudança muito grande. 59% procuram por buscas e serviços de saúde, pagamentos, viagens. Essa apresentação nós vamos deixar disponível depois para todos vocês. O faturamento que era do comércio eletrônico, que era 6 bi, em agosto de 2020, que é o dado mais atualizado que nós encontramos, passou a ser 41,92 bilhões. Pergunta como um instituto, um think tank, que procura ouvir todos os interessados, qual é a dor do consumidor de 2021? Acho que uma política pública, muito mais do que ficar na minúcia do decreto, que é importante, mas é importante que os pensadores, principalmente os servidores que atuam nessa, e os conselheiros, saber qual é a dor. Então, primeiro, eu acho que a voz do consumidor ela é tratada pelos PROCONs, do SINDEC, ali uma grande massa de dados daquilo que é dor do consumidor hoje. O consumidor.gov, né, porque ele é um sistema que goza de grande confiança do consumidor. Junto com essa voz do consumidor, o Instituto assinou uma parceria agora com o IBRC, meu colega, né, o diretor do IBRC,
Alexandre Diogo vai falar mais sobre isso. Nós vamos fazer uma pesquisa, Frederico. Nós queremos ouvir consumidores e queremos ouvir também executivos do mercado e vamos entregar para a Senacom, para o Conselho e para a sociedade esta pesquisa como uma colaboração de escuta especializada. Nós não estamos desmerecendo o trabalho, talvez ele se sinta mais seguro numa voz. Então, acho que isso tem que ficar como premissa a escolha do consumidor. Segundo, qual é a dor do consumidor hoje? Ele precisa de efetividade. Antes ele precisava de acesso, de gratuidade. Hoje ele precisa de efetividade. Como é que eu descubro a efetividade? Basta olhar o transbordo. Então, os indicadores que a Senacom está buscando, começa a olhar para o transbordo. Como é que eu olho para o transbordo? Eu começo a analisar a conduta das empresas a partir dos indicadores públicos. É um bom indício se o saque tal não está funcionando. O quanto as pessoas estão reclamando em PROCON, estão realizando, e o quanto essas efetivas reclamações dos consumidores são solucionadas pelas empresas, porque os erros acontecem, as falhas acontecem. O que a gente tem que perguntar para as empresas e estimular as empresas é: vamos melhorar os indicadores de efetividade de solução a partir dos indicadores que nós temos. Outro instrumento que nós temos é a ouvidoria. As ouvidorias são criadas pelos órgãos reguladores. Tem um relatório de atividade das ouvidorias. Vamos ouvidorias como instrumentos de fiscalização e monitoramento do saque. Já estão estruturadas, as empresas investiram, capacitaram, certificaram as suas ouvidorias. Vamos olhar para as ouvidorias, não vamos inventar um novo mecanismo. Vamos valorizar o que tem aí. E, por último, nós temos que criar indicadores para estimular as empresas boas práticas. Vamos pôr as empresas, de uma maneira geral, reguladas, especialmente as reguladas, né, que têm os seus limites regulatórios, a inovação, a mostrar agilidade. Será que nós vamos ter que dizer para o Estado tem que dizer como é que as empresas cuidam dos seus clientes no século XXI? Não é? Quer dizer que nós temos que chegar nesse ponto, parece que a gente está voltando no retrocesso, nós estamos voltando um tempo atrás. Então, acho que a gente tem um NPS, que é um indicador aí que todas as empresas buscam. Para vocês terem uma ideia, todas as empresas de capital aberto hoje, elas têm que mostrar o seu NPS para os seus acionistas. Então, eu penso que é um momento da gente pensar em estimular boas práticas. E olhar para os dados que dão errado, sim, no consumidor.gov, nos PROCONs, no judiciário, mas criar não limites, mas incentivos para que os consumidores recebam um melhor atendimento. Senão nós vamos começar a intervir e talvez a gente crie desincentivos. O IPS Consumo está à disposição, né, de todos os que aqui estão. Vamos encaminhar essa pesquisa e queremos contribuir nesse olhar, trazer a voz do consumidor e, de fato, o estímulo adequado para as empresas, para a gente não ter que intervir nesse mundo no mundo que a garantia da experiência do consumidor, experiência do cliente, é o goal de todas as empresas, né? Principalmente numa época de muitas redes sociais e discussões públicas. Era isso, desculpa, eu me agarrei um pouquinho, mas peço desculpas e agradeço imensamente oportunidade. Espero que desse debate público, transparente e aberto, a gente possa entregar uma política pública melhor para o nosso país, que é isso que todo mundo que está aqui, a Senacom, as empresas, as entidades, com certeza que é o que elas querem. Obrigado, doutora Juliana Pereira, ex-secretária nacional do consumidor, né? É uma alegria muito grande recebê-la aqui nessa audiência pública e, por favor, fique à vontade, aí, gostamos muito aí de receber informações. O próximo é o IBRC, Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente. Está presente aqui na diretoria IBRC. Sim. Por favor. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar agradecendo a Senacom, cumprimentando a Senacom e a todos aqui presentes pela audiência e por essa festa da democracia, né? Eu acho que é fundamental a gente, nesse momento, tratar dessa questão da reformulação do Decreto 6523. O Instituto IBRC, que eu presido, a gente está fazendo 25 anos esse ano e a gente participou de forma bastante ativa aí na geração da necessidade, na geração do interesse social
pelo Decreto 6523, quando, lá nos idos de 2006, nós fizemos a primeira análise dos saques que foi feita no Brasil, que foi em parceria contratados pelo Inmetro e que foi ao ar no Fantástico durante alguns domingos consecutivos, e a gente, então, levantou para as autoridades a necessidade de um olhar específico para o saque, para o serviço de atendimento ao consumidor. E como a Juliana disse, né, a Juliana Pereira, ela disse, naquele momento as dores do consumidor eram muito diferentes das dores do consumidor de hoje, e o decreto 6523, que tomou aí a alcunha de lei dos saques, ele cumpriu com muita braveza aí a esses objetivos. Nem todos foram debelados e alguns retrocederam, né? Infelizmente, nos últimos anos, a gente viu alguns retrocessos, inclusive em questões básicas como o cancelamento e como o acesso, né? Que o decreto veio e, durante um bom tempo, ele debelou isso de forma bastante interessante, bastante inteligente, né? E, de fato, hoje a gente tem um novo Brasil, a gente tem novos brasileiros, a gente tem um marco digital aí, a gente tem a evolução digital, e tudo isso não pode ser desconsiderado. Então, de fato, é muito relevante, por isso a gente parabeniza a Senacom, o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, pela iniciativa. A gente acha que realmente é fundamental, e por isso a gente vem aqui trazer a nossa contribuição, né? A gente entende que existem algumas questões que precisam ser aprofundadas. A gente precisa dar um olhar um pouco mais aprofundado para algumas coisas muito relevantes, né? Como, por exemplo, um levantamento mais a miúde das necessidades reais do consumidor, né? O que exatamente, e a gente chama isso de aprofundamento, porque a gente enxerga aí que a Senacom já fez um trabalho inicial, né? A gente se congratula de novo, parabeniza de novo, e principalmente pela iniciativa, né? Mas a gente acredita que existem alguns aprofundamentos fundamentais. Então, ouvir um pouco mais o consumidor, e como a Juliana anunciou, a gente está em campo, nesse momento, com uma grande pesquisa nacional, onde a gente vai estar ouvindo aí mais de 5 mil brasileiros, com uma análise absolutamente relevante, com grande aprofundamento estatístico, enfim. E a gente quer contribuir dessa forma, trazendo um pouco, de forma mais técnica, porque o IBRC está há 25 anos trabalhando nisso, fazendo isso, né, no Brasil. A gente quer contribuir de uma forma um pouco mais técnica nessa questão assim, de quais são as dores do consumidor efetivamente. Um outro lado muito importante, que também outra pesquisa está em campo, a gente está fazendo aí, trazendo quais são as dores das empresas, quais são as dores dos executivos. Eu lembro muito fortemente que quando a gente começou o Decreto 6523, quando ele foi lançado, eu ouvia muito de executivos de clientes, de executivos responsáveis pelo cliente das empresas, um alívio, porque o decreto trouxe, a lei dos saques trouxe para as áreas de atendimento, primeiro, um olhar fundamental, que elas dificilmente tinham dentro das organizações. O marketing era o soberano e não o atendimento ao cliente, uma verba, né, necessária para fazer o atendimento, para fazer o pós-venda, e não só o pós-venda, o atendimento de uma forma geral. E, principalmente, eu acho que alguém comentou, antes de mim, eu acho que a grande vitória do Decreto 6523 foi trazer para as empresas cultura de saque, cultura de atendimento ao cliente. É preciso atender. E naquele momento a gente precisava de minúcias, precisava de tempo específico, embora tempo nenhum, né, seja muito ruim, né? Então temos que ter uma regulamentação mais objetiva também. Então a gente também está fazendo uma pesquisa com executivos. O IBRC há 11 anos faz o mais importante estudo de atendimento ao cliente do Brasil, né? Nós fazemos o ranking nacional de atendimento ao cliente, e que a gente ranqueia as melhores e piores empresas de atendimento ao cliente do Brasil, e a gente apresenta isso na revista Exame, a nossa parceira que publica, né, esse ranking. E a gente, então, chamou os finalistas, que dá mais ou menos umas 300 empresas, dos 3 últimos rankings, para responder essa pesquisa conosco. Uma pesquisa totalmente qualitativa, com bastante viés qualitativo, vai dar para a gente muito qualitativo, para entender quais são as dores das empresas, como é que elas e quais são os processos, que coisas a gente pode tomar como best practices objetivamente. A gente falou muito, e eu acho que isso é fundamental e sensacional, quais são as melhores práticas que já estão em uso, né? A representante da Abrarec falou uma coisa muito importante.
Se a gente exige uma plataforma específica, o que eu faço com tudo que está desenhado, com todo o rastro que está desenhado, balizado ou baseado na plataforma online, né? E que funciona e que está dando resultado, enfim. Então, trazer um pouco dessa questão das melhores práticas, trazer um pouco daquilo que deu certo, não deu certo, quais são as dores, qual é a visão do atual decreto e qual é a visão de um decreto futuro. É o que a gente está fazendo, né, nessa questão da pesquisa. Um outro aprofundamento que a gente acha fundamental, uma coisa que foi muito abordada aí, é uma questão conceitual, transacional e relacional. E essa questão conceitual precisa estar aclarada, né? A gente tem 2 pontos sobre isso. O primeiro ponto é que a questão, o saque, ele é relacional. E já no decreto 6523, questões transacionais não cabem no saque. E já no decreto 6523, abrimos uma grande exceção, porque era a maior dor do consumidor brasileiro, que era o cancelamento. Cancelamento não é saque. Cancelamento não é relacional. Mas entrou no decreto 6523 porque era a maior dor do brasileiro. Então, assim, o que é efetivamente relacional, transacional, que a gente quer trabalhar? Eu entendo muito fortemente aí a colocação das entidades representativas, porque essa confusão conceitual ela pode trazer muitos problemas, né? Muitos problemas, inclusive, piorar o relacionamento e o atendimento ao consumidor. Tem outra questão nisso, que é o seguinte, a questão de canal, né? Que a gente fala muito de evolução digital, a gente está no digital, e é sensacional o digital, e a evolução é mesmo, a gente precisa de fato evoluir, né? Mas foi outra coisa que a Juliana também, que está em parceria, o IPS, com parceria com o IBRC nesse projeto, adiantou, que é aquela questão assim, ok, mas eu preciso deixar que essa escolha seja do consumidor. Por quê? E a pesquisa vai trazer isso. O transacional, ele geralmente, a opção é pelo digital, mas o relacional geralmente não é o digital. E isso eu tenho dados, a gente faz há 11 anos, né, o mais importante ranking, a gente tem 200 de atendimento, a gente pega dados de 200 das maiores empresas do Brasil, e assim, a proporção é absurda, é 70-30, são raras as empresas que estão fora dessa relação de 70 telefônico, 30 digital, né? Então, assim, e a interpretação de dados também é muito importante. O consumidor dizer que prefere o digital não significa que ele, de fato, use o digital, né? Que ele tenha acesso ao digital, enfim. Temos várias questões, eu acho, que são a serem aprofundadas nessa questão, né? A tratativa em si, né, e aí, dos dados digitais, né, a questão dos dados digitais, dos canais digitais, a questão do omnichannel precisa entrar aí. Não há descompasso em você garantir a continuidade, mesmo com o mundo digital, embora o Brasil não seja, né? O atendimento no Brasil não é digital, o atendimento no Brasil é 70% telefônico, dado concreto. A gente tem aí 11 anos de ranking com as empresas dando esse dado para a gente, né? Ele é telefônico, ele é maciçamente telefônico. Se puder encaminhar para a conclusão, tá? Perfeito, estamos concluindo. Estou indo para o meu quinto e último ponto, né? Então, de fato, a gente precisa aí trabalhar essa questão, olhar um pouco mais aberto. Não há descompasso, né? E, por último, eu queria colocar uma outra questão que eu acho que é fundamental, que a pesquisa vai trazer também. Como é que a gente vai inserir o tema ouvidoria nisso? Porque a ouvidoria, ela não pode ficar descompassada disso como um mecanismo, como uma ferramenta de garantia de gestão do saque, de garantia de funcionamento do saque. A maior parte dos órgãos reguladores, das agências reguladoras, hoje tem a ouvidoria como uma necessidade, como uma obrigatoriedade. Então, a gente está aí com esse projeto, a pesquisa está em campo, e assim que a gente tiver com esse resultado, a gente resolveu trazer para cá um pouco mais dessa amplificação, desse aprofundamento do debate, e a gente vai entregar para a CNDC, para a Senacom, para a sociedade, num evento, os dados que a gente levantar, para a gente poder trazer também para vocês a nossa contribuição. Essa é a função aí que a gente enxerga do IBRC, primariamente, e da parceria do IBRC com o IPS Consumo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.
as contribuições aí importantes, tá, do IBRC. Por favor, né, fiquem à vontade, gostaríamos muito de receber novas contribuições por escrito, inclusive esses estudos aí que estão em andamento. Inclusive, aqui já recebemos, né, a doutora Juliana já encaminhou contribuições do IPS, que tem até o momento, claro, né, porque acho que na mesma forma que o representante do IBRC falou, há um estudo em andamento, né, e, portanto, tem uma previsão, não sei, de quando ele vai poder... Sim, vai a gente deve acabar ao longo do mês de março. Tá, então, por favor, nos encaminhe, por favor, quando tiver. IBRC e IPS Consumo. Juntos, vamos amarrar todas as possibilidades e visões. Traga a sua.